Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar sobre o 5º episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Antes de mais nada, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho que ajuda bastante. Como já é de costume no Game of Thrones, sempre que tem um episódio muito cheio de ação, como foi o episódio anterior, a gente tem um episódio mais morno, um episódio mais calmo no episódio seguinte, e foi o que aconteceu nesse episódio 5. Como já era esperado no episódio anterior, o Bronn salvou realmente o Jaime, nadou quase 1 quilômetro carregando o Jaime com aquela armadura pesada. Ficou um pouquinho falso a distância que eles nadaram para fugir do exército da Daenerys, né? Porém, já era de se esperar que o Jaime não fosse morrer desse jeito. O Jaime tem várias teorias aí que colocam ele como um dos personagens mais importantes de Westeros, então dificilmente ele ia morrer desse jeito. E a Daenerys mata os dois Tarly, o pai e o filho, praticamente acabando com a família Tarly. Tem o Samwell Tarly, mas ele era praticamente um banido na própria família, então a família mesmo, a estrutura da família Tarly praticamente desapareceu, assim como já tinha acontecido com outras famílias antes. Eu achei muito estranho essa lealdade absoluta dos Tarly a Cersei, sendo que no episódio anterior eles nem sabiam exatamente para quem que eles iam lutar. Inclusive é meio estranho ele ter ficado do lado da Cersei, que foi responsável pela morte da família que sempre foi a maior aliada, que era a família Tyrell. Então essa lealdade absoluta a Cersei não fez muito sentido, eles acabaram morrendo por isso. Tem um momento que é bem legal, o Jaime e a Cersei estão conversando sobre as opções deles na guerra contra a Daenerys, enquanto a Daenerys também faz praticamente a mesma coisa, e é bem interessante porque o Jaime e a Cersei nunca respeitaram tanto um inimigo como eles estão respeitando a Daenerys nessa guerra entre as duas. E uma das coisas mais importantes que aconteceu nesse episódio foi o Jon Snow se mostrando cada vez mais íntimo dos dragões, dos filhotes da Daenerys, né? Ele é a primeira pessoa além da Daenerys que tem um nível de intimidade muito grande, pelo fato dele ser um Targaryen, e isso provavelmente mostra que no futuro, provavelmente na batalha contra Cersei, ou mais possivelmente ainda contra o Rei da Noite, ele vai virar um dos caras que vai voar em um dos dragões para a grande batalha final. E o rei da Friendzone, Jorah Mormont, está de volta, ele reencontrou a Daenerys demonstrou um pouquinho mais de carinho por ele do que normalmente, mas ele já saiu em disparada de novo com o Jon Snow para ir para o norte da muralha fazer uma loucura que eles vão tentar fazer nessa temporada. O Jon Snow vai tentar juntar a Cersei e a Daenerys contra o Rei da Noite. Para mim é uma missão praticamente impossível, mas a gente já viu na conversa entre a Cersei e o Jaime que existe sim essa possibilidade, porque a Cersei está se sentindo completamente encurralada, então seria uma ideia boa para ela fazer isso. E eles vão capturar um dos mortos-vivos no norte da muralha e tentar trazer para mostrar tanto para Daenerys quanto para Cersei que essa ameaça é real, afinal ninguém acredita, mas está sendo bem interessante ver a evolução das pessoas acreditando que o Rei do Norte está realmente chegando. Enquanto isso, em Winterfell, a Arya e a Sansa continuam mais ou menos como nas primeiras temporadas, elas continuam brigando por tudo, elas nunca se deram tão bem, mas o fato da Sansa estar discordando do Jon Snow faz com que a Arya fique extremamente nervosa, e a gente vê que a Arya está investigando o Littlefinger, enquanto o Littlefinger está investigando a Arya. E aparentemente o Littlefinger tá fazendo de tudo para jogar uma irmã contra a outra. Vai ser interessante a gente ver no que vai dar isso. E o Bran continua com aquela cara de nada dele o episódio inteiro, mas nesse episódio ele usa os corvos para ver o exército avançando, e aparentemente o exército tá realmente muito perto de chegar até a muralha. Eles estão realmente muito perto, então vai ser interessante ver que provavelmente já no próximo episódio vai ter um embate entre o Jon Snow e o exército do Rei da Noite. E conforme eu falei, a Cersei e o Jaime estão praticamente encurralados ali, porque a Daenerys mostrou todo o seu poder no episódio anterior, e a Cersei inclusive permite que o Tyrion entre na cidade para falar com o Jaime. E eles acabam tendo uma conversa bem legal, bem interessante, mostra os dois irmãos ali meio que tendo uma conversa como de antigamente. O Jaime algumas vezes mostra que tem a intenção até de dar uma risada do que o Tyrion tá falando. Eles têm uma intimidade, uma química muito boa, os dois atores trabalham muito bem juntos. E foi bem interessante a gente ver que a Cersei está disposta a dar essa opção de fazer uma parceria, um armistício com a Daenerys para tentar enfrentar o Rei da Noite. Obviamente ela vai ter algum plano para tentar matar a Daenerys, mas para mim é um rumo extremamente surpreendente que a série pode tomar, que eu duvido que qualquer pessoa tenha previsto se isso realmente acontecer. O Gendry reapareceu. Gendry, para quem não lembra, é filho bastardo do Robert Baratheon, e a união entre o bastardo do Robert Baratheon e o bastardo do Ned Stark vai ser uma união muito forte, aparentemente daqui para frente. Os dois vão junto para o norte, e eles inclusive encontraram a Irmandade Sem Bandeiras, que tá com o Cão, tá com toda aquela galera que a gente tá vendo no decorrer dessas últimas 2 temporadas, e eles vão todos juntos
pro norte, provavelmente para aquelas cenas que a gente viu nos trailers já do início da temporada, do Jon Snow sozinho, rodeado de um exército de mortos-vivos. E para finalizar, o momento mais importante de praticamente todas as temporadas aconteceu, e eu tenho certeza que 90% das pessoas não perceberam. Quando o Sam e a mulher dele estão lendo ali as coisas, as informações que os mestres escreveram, ela começa a ler uma inutilidade atrás da outra, quantas janelas tinha no prédio e etc, até que ela lê uma das informações mais importantes de todas, e a informação passa praticamente batida pelo Sam. Tomara que ele volte atrás e se lembre do que ela falou, mas ela diz o seguinte, que o Rhaegar, que é o filho do Targaryen, do Rei Louco, o filho primogênito, ele cancelou o casamento dele com a Elia Martell e casou novamente. Ele cancelou um casamento e casou novamente com a Lyanna Stark. E se ele casou novamente com a Lyanna Stark, o Jon Snow é não somente o filho legítimo do Rhaegar Targaryen, como ele é o legítimo herdeiro ao Trono de Ferro. Então vai ser muito interessante a gente ver como os personagens vão descobrir isso, se é que eles vão descobrir, se é que não é somente uma informação que eles jogaram para dar um pouquinho de peso, para dar uma camada a mais na história. Mas vai ser muito interessante principalmente ver o que a Daenerys vai achar disso, porque ela sempre se achou a rainha por direito, então vai ser bem interessante se tiver alguém à frente dela na linhagem do trono. E a questão que fica é, será que o Sam vai descobrir esse mistério e compartilhar com os outros, ou isso vai acabar sendo soterrado pela montanha de informações que a gente ainda vai ter nesses últimos episódios da série? Eu fiz uma teoria sobre o Sam ser o narrador de toda a saga num dos meus últimos vídeos, então não deixem de conferir. Como vocês acham que vai ser o próximo episódio? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!